Fala galera, aqui é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Fui na Terapia, mas continuo meio assim. Fala família, como estamos? Tudo certo? Espero que estejam todos bem, né? Hoje aqui iniciando mais um episódio desse podcast e hoje estou gravando um bate-papo aleatório e olha só, com a primeira convidada desse tipo de episódio, porque, como eu venho falando, né, já era uma coisa que eu queria fazer já há um tempo, mas agora surgiu a oportunidade, como vocês viram no título, eu tô aqui hoje com a minha amiga Isabela Moreira ou Bela? Posso falar? Isabela Moreira, mas pode falar Bela, pode me chamar de Bela. Tô aqui com Isabela Moreira, que eu vou chamar de Bela. Bela, se apresente. Oi, gente, é uma honra estar aqui, é uma honra ser a primeira convidada do Jean. A gente já se conhece há longa data, mas nesse contexto específico é uma novidade, eu achei muito bacana. Eu sou Isabela Moreira, sou psicóloga clínica e atualmente eu trabalho com isso, mas ao mesmo tempo sou artista, não deixo morrer esse lado meu. E estamos aí para bater um papinho hoje. Olha só que legal. Eu tava pensando, quando eu te mandei mensagem, eu tava pensando nisso, que eu te conheci, você tinha 17 anos. Sim. Em 2017. Na verdade, então, se foi em 2017, Você tinha eu 16? tinha 16. Tinha Então, 16 mais anos, novinha. mano. Olha só que doideira. Eu tinha, 2017, eu tinha 23. Agora, 17, eu tinha 23. E de 2017 pra cá já são 9 anos. Olha o Sim, tanto que o tempo passou. sim, passou muito, a gente já se conhece há quase 10 anos. Há muito tempo, há É. muito tempo. E é engraçado que nos conhecemos em 2017, era uma outra Isabela, obviamente, até porque você ainda tava no colégio ainda. Nossa. Inclusive, a gente se conheceu, né, no nosso âmbito aqui. Muitas pessoas me escutam no pé descalço. A gente se conheceu no pé descalço, na escola de forró. Aham. Você ainda tava no colégio. Construindo minha identidade. Exatamente, eu tava acabando a faculdade na época, eu tava no processo final de faculdade na época, e depois você acabou saindo, né, por conta pra fazer faculdade, né, no Sim. caso. É. Mas eu tava viajando nisso que, de fato, a gente se conhece há tanto tempo, aí naquele período ali, naquele início, né, a gente teve um processo bem parecido dentro da escola, né, de forró, Sim. bem em conjunto, e aí depois você teve que sair, a gente acabou, né, cada um foi seguindo o seu lado da vida ali. E agora estamos aqui, trocando ideias sobre coisas aleatórias da vida. E eu acho isso muito legal, por quê? Na verdade, por que eu tô te chamando também, né? Porque eu te chamei para conversar hoje. Você foi uma das primeiras pessoas que eu falei sobre o podcast em específico, porque eu já tava com vontade de falar, mas eu ainda não queria divulgar. Eu tava com vontade de falar para as pessoas que eu ainda não queria divulgar. E aí eu tinha falado para uma pessoa específica que também é psicóloga. Aí eu falei para uma outra amiga minha que estava próxima ali de mim na época e te falei porque você também é psicóloga. Aí quando eu te falei, eu sabia que você já estava trabalhando, já estava atendendo, mas a gente conversou ali brevemente e você me falou sobre algumas questões de abordagens, né, e tudo mais. E você aborda pela sistêmica, né? Isso, abordagem sistêmica. O que é a abordagem sistêmica, Isabela? Ai, essa pergunta, ao mesmo tempo que eu adoro responder ela, eu acho tão difícil, porque eu tenho a sensação de que a cada vez eu respondo de um jeito, mas sempre vai... eu sempre tento, assim, me manter em alguns pilares. Que é o seguinte, a abordagem sistêmica, primeiro eu vou passar um pouquinho da história, que ela não é uma abordagem que veio para a psicologia. Ah, é? Ela veio do pensamento sistêmico, que vem da biologia. Então, lá atrás, quando a gente estava com o pensamento cartesiano muito em alta, com o reducionismo, Galileu Galilei, assim, a galera, Platão, estava todo mundo assim pensando muito em biologia, em física, química e várias áreas de saber. Vieram alguns biólogos e questionaram isso e trouxeram o pensamento sistêmico. Então, o pensamento sistêmico, ele veio num contexto de áreas de saber no geral, tanto que hoje em dia ele pode ser aplicado em várias áreas da vida, tanto várias áreas de conhecimento, por exemplo, tanto na área da educação, quanto na área da saúde, não só na psicologia, na medicina, no contexto organizacional. Então, é uma forma de pensar, né? Assim, se a gente pensar na teoria geral dos sistemas,
vale, né, quem tiver um pouquinho mais de interesse, pesquisar um pouquinho por esse termo, Vou pesquisar com certeza. teoria geral de sistemas, é um jeito de pensar que opõe ao jeito que mais, assim, dominava na época. E até hoje, né, eu tenho que dizer que o pensamento sistêmico ainda não dominou, né? Eu posso perceber isso, assim, no dia a dia. Até em outras áreas de conhecimento mesmo. É o seguinte, o pensamento sistêmico, ele propõe uma ideia de complexidade, de que a gente não explica as coisas separando as partes. Então, por exemplo, a ideia de... Vou dar esse exemplo da escola. Ideia de matérias da escola. A gente aprende uma de cada vez, separadinho, e às vezes a gente até pega uma mesma matéria e separa ela por temas para aprender tudo separadinho, para depois falar assim, ah, tá, eu entendi. Agora eu juntei tudo, agora eu entendi essa matéria específica. Então, matemática. Primeiro eu vou aprender, sei lá, álgebra, depois eu vou aprender subtração. Ah, agora eu entendi matemática. E essa lógica é de que a gente compreende o todo pelas partes. Só que a sistêmica, ela vem com a ideia de que o todo é mais que a soma de todas as partes. Então, não faz muito sentido a gente separar e ficar muito focado numa coisa de cada vez. Já vou pular lá para a clínica, né? Não vou ficar numa parte muito teórica aqui, não. Na clínica, como que isso se aplica já? Eu não consigo entender o indivíduo e um sintoma que ele traz, focando e prestando atenção só nesse indivíduo e só no sintoma que ele traz. Eu preciso ampliar a minha visão enquanto ele amplia a dele, e eu preciso entender em que contexto que ele está inserido. Aí vem a ideia de sistemas, né? Em que sistema que ele está inserido, sistema familiar, sistema da família, do trabalho, que país que ele é, que cidade que ele é, qual que é a cultura dele, o que está acontecendo no tempo, no momento em que ele está vivendo. Mas isso... Foi mal te cortar. Não. Mas isso, tipo, fazendo como se fosse uma anamnese mesmo? Tipo assim, ou não é nessa linha? É porque eu tô tentando... É porque eu sou leigo, né? Aí eu tô tentando traçar comparativos com o que eu... Vive na Terra. Não necessariamente numa lógica de anamnese. Isso é exaustivo, é o tempo todo. Entendi. Então, como é um jeito de pensar, eu não posso desligar o meu pensamento sistêmico. Não é, o paciente chegou, vou fazer uma anamnese. Ou então, toda sessão vou fazer uma anamnese. Parece um pouco com essa segunda ideia, toda sessão vou fazer uma anamnese. Mas é porque eu não paro, eu não descanso nas perguntas. Entendi. E essa ideia de que o todo é mais que a soma das partes, eu vou entender o todo pelas partes, sim, mas não me reduzindo a cada uma delas. É entender que uma família é uma coisa. O filho, a mãe e o pai, individualmente, são outra. Tá, beleza. E a família e a interação de todos é uma coisa completamente diferente. Então, é essa complexidade de entender que em interação algo se adiciona aí, sabe? Então, porque mesmo trazendo os grupos, né? Eu vou chamar de grupos aqui. Você falou de família, falou de país, falou de trabalho, onde a pessoa, o que a pessoa faz da vida, né? Ainda assim, você ainda alimenta isso com subgrupos em cima desses grupos. Tipo assim, você citou agora, tipo, família. E vai ser o irmão, vai ser a mãe, vai ser o pai, vai ser um tio, vai ser o... E a partir disso aqui, você vai montando todo caminho. Não posso fazer gesto que ninguém vê, né? Mas você vai traçando todo um caminhar até chegar nesse centro, né? Existe um problema central aí a ser tratado. Sim, só que esse que é o mais interessante na sistêmica. Eu não posso me apegar ao centro. A esse centro que é o centro que o paciente está me trazendo hoje. Sim. Ele não pode ser o meu centro necessariamente. Eu não posso ser tão fiel a isso. Se o paciente, porque a gente divide de duas formas. A gente tem o motivo manifesto e o motivo latente do sintoma, do adoecimento, vamos dizer assim. O manifesto é justamente o que o paciente está me trazendo de problema. Ele está comunicando, ele percebe isso.
Eu vim fazer terapia porque eu tô tendo acessos de raiva. Eu quero parar de ter acessos de raiva. Mas o motivo latente é algo que, em um primeiro momento, nem eu nem o paciente sabemos e que a gente vai descobrir juntos. É o que seria a causa, né, de fato, do rolê acontecendo. Isso. Só que aí, sempre pensando nessa lógica de ir contra o pensamento reducionista, porque o pensamento reducionista ele vai muito na lógica de causa e efeito. Então, é tipo A causa B. No pensamento sistêmico, A causa B que alimenta A, que alimenta B, e a gente não interessa onde que começou, entende? A lógica da causa e efeito é A causou B. Então A é o culpado, a gente tem que tratar A. Mas não a lógica de A causa B, que causa A, que causa B. Quem garante que não foi B que causou A, que causou B, que causou A e fica nessa circularidade? Circularidade é outra característica do pensamento sistêmico, que é essa lógica de retroalimentação. Entendi, eu entendi. Eu achei interessantíssimo isso que você estava falando, porque depois que eu criei o podcast, eu entrei numa. Não sei se neuro é uma ótima palavra para isso, mas foi até papo da minha última terapia, inclusive. Eu entrei numa neura de querer terapeutizar tudo que tem acontecido na minha vida, né? Então, tipo assim, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui que não necessariamente aconteceu, mas sei lá, eu discuti com uma pessoa X, mas coisa besta. Aí eu fico, né, tentando trazer a causa disso, né, tipo assim, terapeutizando. Ou mais besta ainda, sei lá, eu fui passear com meu cachorro e no meio do caminho eu fiquei triste. Você entendeu? Tipo assim, Entendi. Será que vale a pena eu ficar remoendo essas coisas? E aí você fica, só pra eu entender, você fica procurando a causa dentro de você. Eu fico tentando, tipo, por que isso aconteceu? Eu me pergunto muitos porquês, né? Por que isso aconteceu? Por que eu fiz isso? Por que eu me senti assim, né? Eu acho que é muito oriundo do meu processo de terapia também, porque, né, eu faço pela TCC e eu fui treinado a pescar rápido o meu pensamento e automaticamente a me perguntar, tipo, por que eu tô fazendo isso? Qual que é o grau disso? Por que eu tô me sentindo assim? O que eu tô sentindo, na verdade, entendeu? Eu acho que é muito essa questão de que eu fui treinado. Só que agora, com o podcast, eu falei também recentemente, eu tô tendo uma evolução exponencial de autoconhecimento, talvez, de uma forma que eu não tive desde que eu comecei a fazer terapia, que foi há 8 anos atrás. Então, tipo assim, eu criei o podcast em fevereiro. Hoje nós estamos em julho, quase julho, né? Amanhã já é julho. Aí eu sinto que eu tive esse exponente de autoconhecimento, mas ao mesmo tempo eu tô me sentindo esgotado também, do tipo, caramba, para de tentar procurar a causa dessas coisas, né? Talvez as coisas acontecem porque sim, tá ligado? Tipo assim, e você falando isso de que, né, você trouxe A causa B. a causa B e eu entendi que é tipo, fica nessa circularidade que você falou, sempre um trazendo pro outro, né? E talvez, você falando isso, eu comecei a pensar assim, mano, talvez seja um descanso, hein? Pensar dessa forma. Como assim? Não entendi. Um descanso pra sua mente, lembrar que, não importa muito como que isso começou. Exatamente, talvez, tipo assim, principalmente por ser coisa talvez mais besta, né? Tipo assim, coisa que eu não preciso ficar remoendo, né? Essas coisas não precisam ser alimentadas. Mas eu achei interessantíssimo porque quando eu falo sobre podcast, né? E pessoas mais leigas que eu me perguntam sobre terapia, né? Principalmente pessoas da minha família. Eu só conhecia até então a abordagem, né, da análise, da psicanálise e... Análise não, da psicanálise, que é diferente, e a TCC, que é o que eu faço, né? Sim. Eu não conhecia a sistêmica, então quando você falou, e quando eu falo da sistêmica também, tipo assim, eu tenho uma amiga que atende pela sistêmica, e algumas pessoas, né, me devolvem, eu falei assim, nossa, mas eu só conhecia a psicanálise e a TCC. E eu achei bem interessante esse modo de tratar, mas eu achei também um pouco, você começou a falar, eu achei um pouco angustiante também, tipo assim, porque
você não pode focar em um só ponto, né? Acho que nenhuma abordagem também pode, não sei, na verdade. Tem isso, assim. Eu acho que um dos pontos até que sempre voltam na minha cabeça é essa pergunta. Porque é isso, no curso de psicologia, e aí eu vou precisar falar do meu curso de psicologia, que é o único lugar que eu posso falar, eu percebi muito essa ênfase gigantesca em abordagem. Eu estava dentro disso, né? Uhum. Eu, inclusive, angustiava vendo pessoas que tinham tanta certeza na Uhum. abordagem que elas queriam seguir, por exemplo, que já começavam o curso com a certeza de que iam seguir na Uhum. psicanálise ou na TCC. Uhum. E aí, até, por exemplo, não prestavam atenção nas outras aulas porque elas queriam, já sabiam no que elas iam focar. É uma ênfase muito grande que é dada dentro do curso de psicologia e eu acho importante, está sendo importante para mim como psicóloga desvincular um pouco dessa importância, sabe, que foi dada para a abordagem teórica. Porque depois de tudo eu entendi que a abordagem teórica ela é para ser uma muleta. Uhum. Ela não é para ser o fim. Ela não é para ser um, uma doutrina, Uhum. sabe? Uhum. Eu não preciso ser fiel a ela. Ao mesmo tempo que eu também não posso, né, fazer uma loucura e usar tudo ao mesmo tempo e não ter uma teoria que me orienta. Uhum. Mas eu acho que a sistêmica, inclusive, ela me ajudou. O pensamento sistêmico me ajudou a desvincular essa importância, a tirar o peso dessa importância da abordagem como doutrina, porque uma das premissas da sistêmica. Eu gostei que eu tô respondendo a primeira pergunta no resto do podcast, né? Vai Porque lá. assim, é uma pergunta difícil de ser Aham, respondida. não, Aí, imagina. por meio das outras, eu já vou responder. Outra característica da sistêmica é que a lógica de ou uma coisa ou outra vai caindo e vai entrando uma coisa e outra. A gente consegue ver que as coisas podem coexistir. Então, se alguém acompanhasse os meus atendimentos, por exemplo, se você colocar um psicólogo de cada abordagem no meu atendimento, e eu acho que não é só porque eu sou sistêmica, não, eu acho que o contrário acontece, já ouvi falar, que é o seguinte, a pessoa, né, os psicólogos veriam o atendimento e falariam, mas isso aí é uma técnica da humanista? Uai, mas isso aí é uma técnica da psicanálise. Isso aí que ela acabou de fazer, ela acabou de usar uma técnica da psicanálise. Não, Uhum. isso aí é TCC completamente. Esse passo a passo aí que ela fez, TCC. Como assim, né? Como assim o que eu faço que vem do caso que eu tô atendendo? Ou seja, eu não pego um método e aplico em série, independentemente de quem tá vindo aqui na minha sala. Uhum. Eu encontro a pessoa que eu tô atendendo. É ela, é o caso dela. Uhum. E isso exige de mim até uma criatividade. Eu acho isso assim incrível. Isso é muito também característico, é uma clínica criativa. Então não tem uma abordagem, não tem uma técnica que é da Tal coisa. abordagem Ah. específica. Eu tô usando o que a pessoa precisa. E tem pessoas que precisam de coisas completamente diferentes das outras. Eu não lembro por que eu entrei nisso, mas acho que é a lógica do as coisas podem Sim, coexistir, sim, sim. né? Não precisa ser uma coisa ou outra. Tá, quando você falou se tivesse uma pessoa de cada abordagem aqui fazendo, te vendo, né, fazendo o seu trabalho aqui, eu lembrei da conversa que a gente teve, que você falou que queria ser uma mosca, Uma uma formiguinha. formiga, para Sim, poder acompanhar outras abordagens em outros processos, né? sim. Acho que vem muito desse lugar aí que você falou, né? Tipo assim. Exatamente disso. Porque é isso. Assim como eu acho que se as pessoas virassem formiguinhas e acompanhassem o meu atendimento, muita gente ia perceber que o que eu faço aqui parece com o que pessoas de outras abordagens fazem. Uhum. Eu morro de curiosidade para realmente assim ver na prática Como se as pessoas são tão fiéis assim ao que pregam. àquela teoria, aquela abordagem teórica, por exemplo. Uhum. E se na prática, com o tempo, por exemplo, né, com a experiência, isso não vai caindo, sabe? Se Uhum. isso não vai caindo e vai ficando, na verdade, o caso a caso, que para mim é a intervenção, né, o modo de pensar principal da psicologia, ou, na minha opinião, deveria ser, que é tratar cada sujeito como ele é. E não tentar aplicar em série Sim, uma sim. abordagem, uma técnica
só porque aquilo é da minha. Olha isso, que é meio até individualista. Isso é a minha abordagem. Então é assim que Uma eu forma trabalho. engessada também de ver É uma forma engessada, a exatamente. vida, né? Então essa vontade de ser formiguinha é pra. É até pra ter essa sensação de. Eu acho que eu busco muito essa sensação de integração da psicologia. Eu Aham. acho a psicologia muito separada. Sabe? Eu não acho que a gente age como um time. Nós, psicólogos Então, clínicos. quando você estava falando isso, eu tava pensando em outro negócio também. Por quê? Eu, a- eu tive. Eu tô há 8 anos na TCC com a Júlia. Beijo, Júlia. Se você me escutar, eu sei que ela me escuta às vezes. E eu gosto muito dela, eu sou suspeitíssimo para falar sobre a minha terapia, não à toa que eu tô 8 anos com ela. Eu tive uma experiência antes de poucas terapias que eu acho que era pela psicanálise, mas eu não tenho certeza. Mas eu acho porque o que eu sei hoje, né? Tipo assim, pelo que eu sei hoje, não, por isso que eu não tenho certeza. Mas eu namorei, né, uma psicóloga e ela atendia pela psicanálise. E ela, né, quando eu falei que eu tava fazendo pela TCC, senti um pouco ali uma certa, né, uma certa tipo assim, isso aqui não sei Hum, não, viu? Tipo assim, uhum. e nunca tinha levado isso pra Júlia, pra minha psicóloga, mas quando eu terminei, né, tava chorando as pitangas ali do término da pessoa, enfim. Aí eu citei isso pra ela no meio de uma conversa. Aí a Júlia, ela falou, ela, né, a gente não adentrou muito nesse assunto, obviamente, mas ela falou que as abordagens em si, né, tipo assim, algumas abordagens até surgem através de outras, e a TCC, ela vem da psicanálise também, né? Que ela falou, eu não estudei sobre isso, não pesquisei sobre isso, mas estou trazendo esse recorte aqui. Só que vivenciando esse meio, né, com a ex-namorada e com a psicóloga, eu percebi ou eu entendi que existe talvez uma certa rixazinha entre uma Sim. abordagem e outra, mas isso é muito tóxico, você não acha não? Porque, Gostei do tóxico. porque não tem pra mim, né? Não tem por que ter isso, né? Tipo assim. Mas eu também entendo porque a pessoa levanta sua bandeira e ela é fidedigna àquela bandeira, né? Então ela se sente dona daquela bandeira, talvez, e ela quer defender com unhas e dentes a bandeira que ela segue, né? Mas eu acho muito nada a ver isso, tipo assim. Tudo bem, eu sou um leigo, mas por quê? Você pensa sobre isso? Eu penso mais hoje sobre isso do que antes, quando eu estava imersa nesse movimento de separação, né, de abordagem e tudo mais. Atualmente eu penso mais porque isso me incomoda mais. Eu acho que, não sei, isso que você falou de levantar a bandeira faz muito sentido, porque é como se a pessoa, para ela se identificar com algo, né, é um processo Uhum, difícil, né, às vezes é um processo denso, o uhum, processo assim de se conhecer, de entender o que que a gente gosta, onde mora nosso desejo, quem é a gente, e escolher uma abordagem da psicologia é basicamente isso também, só que dentro da esfera do trabalho, uhum, né, por exemplo, de psicólogo clínico. Então, já é um movimento difícil, de muita responsabilidade, assim, né? Claro que. E aí, o que eu penso hoje é que a gente pode mudar de ideia, a gente pode trocar de abordagem se um dia não estiver fazendo sentido, mas tem um peso dentro dessa decisão, sabe? uhum, Assim como eu imagino que tenha um peso dentro da medicina, vou escolher, né, uhum, ser dermatologista ou, sei lá, ginecologista. Eu acho que tem esse peso da escolha mesmo, que é uma escolha nossa, a gente não pode terceirizar ela. uhum. E aí, a partir do momento, eu tô imaginando aqui, tá? Aham, A partir do momento em que isso começa a ficar claro, né? A gente tá escolhendo, a gente tá se identificando, aquilo ali, nossa, isso sou eu, isso é confortável pra mim, eu me vejo nisso aqui. Parece que vai criando, sim, uma repulsa pelo restante. Às vezes a repulsa vem até antes de encontrar o que é eu, uhum, uhum, sabe? Às uhum. vezes nossa, eu não sei o que eu sou, mas eu sei o que eu não sou. Boto fé. E aí, não é todo mundo que consegue, por exemplo, se conter com essa repulsa, né? Com esse, nossa, isso não sou eu de jeito nenhum. Mas a pessoa não consegue ficar assim, beleza, isso não sou eu, vou guardar essa informação. Às vezes isso precisa ser externalizado, porque é o jeito que a pessoa dá conta naquele momento, né? Uhum. Então, isso é mais comum do que a gente imagina, assim. As pessoas,
Eu acho que não só nesse contexto de psicologia, de abordagem, é assim, o quê? Você gosta de vermelho? Laranja é muito melhor. Mais legal. Credo, Aham. horrível vermelho. Aham. É assim, mas é uma coisa até um pouco infantil, não no sentido de infantil pejorativo, tá? É no sentido de algo que vem da infância. Algo que existe em nós desde a infância e que às vezes ficou, né? Existe alguma abordagem que você, não vou falar que você não gosta, mas que você talvez pense, não sei se eu um dia vou ter curiosidade para entrar nessa área. Olha, eu quero começar dizendo que eu tenho uma admiração pela maioria, assim, pelas que eu já conheço algo e pelas que eu ainda não conheço, mas tenho uma ideia do que seja, eu tenho uma admiração, eu acho que aprendo com todas, né? Mas eu percebi que as comportamentais não são eu, sabe? Então, se eu fosse obrigada a trabalhar na lógica comportamental, eu ia dar o meu jeitinho de criar meu jeito, né? Claro, de existir dentro daquela lógica, mas é a que menos se aproxima do meu jeito de pensar atualmente. Talvez por conta dos to-dos? Não necessariamente porque eu gosto. É? Às vezes eu uso, né? Tarefas, prescrições para casa. Mas eu acho que é o foco mesmo. É o foco. Eu gosto muito das teorias que o foco. Acho que a gente pode chamar de psicodinâmicas, assim, que o foco vai pro inconsciente, de alguma forma, sabe? E a sistêmica, ela não do mesmo jeito da psicanálise, mas ela também tem a sua perspectiva de inconsciente. E aí essa coisa do padrão que se repete, essa coisa de, eu repito isso, eu tô fazendo isso sempre, eu não sei porquê. Isso me instiga de uma forma, assim, eu fico muito... Eu quero fazer as pazes com isso, sabe? Eu não quero... Tá, vamos mexer nisso aqui, vamos mudar isso aqui, vamos interromper isso aqui. Claro que eu tô falando também como uma praticamente leiga da comportamental, porque o contato que a gente tem na faculdade com cada abordagem, né? É muito raso, é muito superficial. Depois de um tempo eu atuei na área, mas numa área muito específica, né? Numa área de desenvolvimento infantil, então a gente aplicou a ABA, que também é uma lógica muito diferente da TCC, por exemplo, e da terapia com adultos. Mas, no geral, as comportamentais, como o foco é no comportamento, o foco... Eu acho que é a diferença de foco mesmo. Por isso que eu nem se você não tivesse falado assim, não vou dizer que você não gosta, eu também não falaria que eu não gosto, sabe? Eu acho que existem bons psicólogos em todas as abordagens. Com certeza. Eu acho que isso aí é inegável. Uma abordagem, inclusive, eu nem recomendo as pessoas que estão buscando terapia buscarem pela abordagem, sabe? Busca por indicação. Nossa, tem um bom psicólogo para me indicar? É TCC. Pouco importa, né? Assim, eu meio que vivo isso porque eu faço análise há 7 ou 8 anos por aí. E se eu fosse pensar, eu amo a sistêmica, vou procurar uma psicóloga sistêmica. Eu teria que perder minha analista, que eu adoro. Então, eu faço bons trabalhos com ela, assim, eu realmente vejo que eu chego a lugares que eu nem imaginei que eu chegaria, internamente e de forma externa também. Então, não é muito sobre isso. Eu acho que o que importa é, assim, indicação é um bom caminho pra gente chegar em bons psicólogos, mas também um bom psicólogo não é uma garantia. Ele precisa ser um bom psicólogo pra você, tem que ter isso que a psicanálise chama de transferência, por exemplo, né? Criação de vínculo. Então, é uma escolha que é mais difícil do que parece. Se a gente fizer não tenho dúvidas. uma anamnese do psicólogo, ainda assim a gente não tem certeza que ele vai ser bom pra gente. Não tenho dúvidas. Eu conheço pessoas que passaram já por alguns profissionais e a pessoa não se sentiu confortável, talvez. Mas eu acho que pode ser entrar em outro âmbito também, até no âmbito pessoal da pessoa também, né? Porque também tem isso de estar pronto para fazer para terapia. tal coisa. Eu achava que não tinha, mas percebi que tem mesmo. Tem. E sabe outra coisa também? Sabe uma coisa que eu percebi também depois da criação desse podcast? Talvez eu sabia um pouco disso, mas eu não tinha tanta noção quão isso era real, assim, talvez. As pessoas têm muito receio de se conhecer, entre aspas. É porque, né, quando a gente
faz terapia, a gente acaba acessando lugares desconfortáveis, né? Também, né? Também. Além dos confortáveis. Sim, sim. E eu percebi que muitas pessoas não querem, né? Ainda, tomara que ainda, né? Mas não querem acessar isso porque talvez seja incômodo, né? E eu já imaginava isso, só que pra mim foi um processo tão natural eu querer fazer terapia, porque eu simplesmente fui, não foi tipo, você precisa ir, Jean, ninguém me falou. Eu simplesmente queria ir porque eu tinha uma dor na época e eu queria entender essa dor e falei assim, acho que na terapia eu acho que vou conseguir. Então pra mim foi muito natural. Aí quando, né, veio pessoas até mim falando que escuta meu podcast e tudo mais, eu pergunto, você faz terapia e tudo mais? Eu penso, não faço ainda. Aí eu sou muito curioso, né? Aí eu começo a conversar com a pessoa e tudo mais, e eu percebo que ela não quer, né, tipo assim, adentrar nisso, eu fico tipo, caramba, mano. Eu achava que isso não era tão comum assim, né? E, e eu acho triste, você não acha, não? Eu acho muito triste isso. Porque eu acho tão legal, desconfortável às vezes, obviamente, né? Às vezes a gente toma umas patadas e a gente tem que lidar com isso e Às vezes algumas a gente verdades escuta também. coisas de nós mesmos, né? Exatamente, mas ao mesmo tempo eu acho muito triste porque eu acho essencial, né? Faz parte da minha rotina fazer terapia, né? Tipo assim, pensar sobre a vida, pensar sobre mim, pensar no que eu quero, no que eu não quero, nos sentimentos e tudo mais. E, enfim, eu só queria trazer essa afirmação que eu acho triste. Não sei se você É, acha. eu acho que tem a ver com escolha, tem a ver com o que a gente faz com a nossa humanidade também, né? Então, por exemplo, quando você falou, a pessoa tá escolhendo não se haver com esse lado obscuro dela, ela não quer ver a parte desconfortável dela própria. Uhum. Ela tá tendo que lidar com isso de outra forma. Assim, ela tá escolhendo outros incômodos. Não Então, entendi. cada pessoa vai acabar lidando com esse incômodo que ela tá escolhendo não lidar de outra Ah, forma. tá. Então, Beleza. algumas pessoas somatizam, né? Assim, vivem isso no corpo. Algumas pessoas vivem isso nas relações que estão sempre repetindo os mesmos padrões e ela não entende por quê. Ela tá, Acho que é o assim, mais comum, talvez. ai, crise de ansiedade. Isso eu acho, assim, legal demais a gente falar sobre, tá? É. Porque até eu já estive nesse lugar de chegar, assim, na terapia quando eu era adolescente e falar assim: ai, eu tive uma crise de ansiedade. Tô tendo uma crise de ansiedade por semana. Não, eu tava tendo uma crise de ansiedade. Não, porque eu tive uma crise. E aí a minha psicóloga me questionou, assim, que crise é essa? Que é justamente, olha que importante o papel do psicólogo de perguntar o que é, sendo que ela já sabe. Ela Uhum. perguntou uma coisa que ela já tem Já uma tinha. Aham, concepção do aham. que é, mas ela não tem a concepção do que aquilo era pra mim. E aquilo movimentou tanto pra ela quanto pra mim, porque eu tive que parar pra pensar no Pensar que no eu que tava tu. Sim, falando. total. E Uhum. não ficar repetindo loucamente, porque de certa forma, isso também é terceirizar um pouquinho e falar, não, tem essa crise aqui que tá acontecendo toda semana, ela não sou eu, Uhum. ela é mais forte do que eu, né? Ela tá me consumindo. Eu lembro que eu chamava de monstro. É como se viesse um monstro uma vez por semana e eu tenho a crise. E era Mas sempre. era de fato uma crise mesmo de ansiedade? Hoje, né? O que você enxergava o quê? Hoje você enxerga Então, o quê, na verdade? aí por isso que eu acho muito interessante. Até hoje eu não sei te dizer O que é? se eu chamo de crise de ansiedade. Talvez eu chame de crise de ansiedade, porque é isso, o significado a gente pode brincar com ele. Beleza? Isso que é bacana. É, talvez eu chame de crise de ansiedade porque era algo que no momento vinha do nada e aparentemente sem motivo. Então, realmente eu estava vivendo uma crise de ansiedade. Naquele contexto, eu estava. Mas a partir do momento em que eu fui questionada sobre essas crises de ansiedade, talvez isso tenha mudado de nome. Uhum. E é essa mudança de nome que eu tenho um fascínio gigante, assim. Outra característica desse sistema, que a gente brinca muito com comunicação. A comunicação é um dos pilares, né, da sistêmica. Então, a gente tem aí um dos primeiros, o primeiro axioma da comunicação, que é tudo comunica. Uhum. E essa coisa de atribuir significado para as nossas vivências é muito importante e isso pode mudar ao longo do tempo. Então eu não acho que era uma grande mentira e eu estava só fingindo uma crise de Uhum. ansiedade ou chamando de outra coisa. Eu acho que era o que eu estava vivendo. Mas a partir do momento em que eu percebi que,
Ah, então, se eu vivi uma série de momentos que estavam me deixando mal, e ao mesmo tempo eu tô passando por uma transição da adolescência para a fase adulta, e ao mesmo tempo eu tô entrando num relacionamento, e ao mesmo tempo eu tô perdendo amizade com algumas pessoas, e ao mesmo tempo eu tô tendo várias questões na faculdade, no trabalho. Ok, eu tô, então, talvez sentindo o impacto disso tudo, e eu lembro perfeitamente de uma vez que eu falei, meu Deus, e aí me deu um desespero. E aí, esse foi o novo nome pra minha crise de ansiedade. Desespero? Desespero. Eu Hum. comecei a chamar aquilo de, ah, tá, então foi uma reação Uhum. ao que eu tava vivendo, eu tava respondendo o que eu tava vivendo de alguma forma. Não é Entendi. como se tivesse tudo bem e do nada tivesse uma crise de ansiedade sem motivo algum. Aquilo tava me comunicando alguma coisa, sabe? E às Uhum. vezes eu não tava entendendo e eu tava nomeando do jeito mais fácil e mais falado, né? Que era a crise de ansiedade. Hoje você passa por isso ainda, de certa forma, ou não? Não lembro a última vez. É mesmo? Eu Que sou uma bom. pessoa que chora muito. E É, meus choros são os últimos, a maioria dos meus últimos choros, inclusive acho que esse fim de semana eu chorei assim, é mesmo? muito. A maioria é de emoção. Tá. Porque atualmente eu acho que o jeito que eu vejo a vida é um jeito muito legal. É um É. jeito que não necessariamente é um jeito bom e confortável o tempo todo, Uhum. É mas porque não tem como. é isso, exatamente. É isso. Eu não quero vender que é isso, entendeu? Aham. Porque às vezes a gente pode cair numa positividade tóxica que não, porque eu vejo a vida, eu sou psicóloga, eu vejo a vida assim, é o jeito bom e feliz e positivo. Não é isso. Mas é um jeito muito legal, que é justamente, e veio muito desse questionamento das crises de ansiedade, por exemplo. Aham. E um questionamento da patologização excessiva que eu tava quase escorregando ali, sabe? Eu tava Uhum. querendo ir pra esse caminho de patologizar sentimentos, que na verdade era só eu não gostando de alguma coisa da vida ou alguma coisa da vida me atravessando. Uhum. Por exemplo, se eu tô vivendo um luto e aí eu tô trabalhando e aí eu tenho uma crise de choro do nada, você tem coragem de chamar de crise de ansiedade? Não, não tem como, não. Sabe? E claro que isso depende do que eu tô sentindo no Sim, momento sim, e tudo mas mais. é uma situação muito específica. Sim, e se eu chorei porque eu lembrei do luto que eu tô vivendo, não posso chamar isso de crise de ansiedade. E eu tô dizendo do meu caso, né? Uhum. Uhum. Tudo que eu tô falando aqui agora É é no da minha seu. vivência. Uhum. É óbvio que a gente tem pessoas que têm o transtorno de ansiedade generalizado, pessoas que têm crise de ansiedade, Diagnosticado e tudo mais. né? Diagnosticada, enfim. Mas eu quis compartilhar a minha experiência porque eu vivi na pele o perigo da patologização excessiva e o tanto que isso desumaniza a gente. Total. E por que eu falei que é legal o jeito, né, divertido, o jeito que eu vejo a vida hoje? Que é uma visão um pouco desencantada da vida, no sentido de que eu não tô esperando que a vida me surpreenda. Eu não tô esperando que eu vou encontrar felicidade lá no final. Eu não tô esperando que, porque quando isso for, aí eu vou ficar feliz. E eu também não tô com o objetivo de deixar de sentir coisas ruins, de deixar de sentir coisas desconfortáveis e até mesmo coisas que me rasgam a alma. Uhum. Minha intenção não é essa, porque eu acho que isso vem de uma ingenuidade também, sabe? Uhum. De acreditar que é possível não viver a parte ruim da vida. É, mas é a famosa frase clichê que pra existir a felicidade tem que existir a tristeza também, né? Tipo assim, não tem Sim, como, a gente não tem parâmetro se caso a parte pior não aconteça, né? exato, uma dá significado para outra, É, né? exatamente. Só que a gente tem um fundinho nosso de, não, se eu fizer tudo certinho, eu não vou sentir tristeza. Se eu fizer tudo certinho, se eu me esforçar, se eu tiver bons hábitos, se eu fizer isso, quase que um checklist mesmo, eu não vou viver coisas horríveis. Uhum. Tem às vezes, uma fantasiazinha, sabe? Mesmo que a gente saiba racionalmente de que para existir felicidade tem que existir a tristeza, dói tanto, né? A tristeza dói tanto, quando a gente perde algo dói tanto, quando a gente perde alguém dói tanto, que Uhum. a gente quer fazer de tudo para não viver isso de novo. Uhum. E sinceramente, quando eu fico pensando que eu nem sei de todas as perdas que eu vou ter na minha vida, eu nem sei como que vai ser e quando vai ser,
algo ruim se instala em mim, um sentimento bem ruim, justamente porque eu não sei. É isso, não tá na hora de pensar nisso, né? Uhum. É isso que, esse é o sinal que eu tenho, não tá na hora. Mas é importante saber que isso vai acontecer. É importante, não tem que ter essa ingenuidade de, não, mas se eu evitar, se eu fizer o meu Vou melhor, guardar ali e fica lá. eu vou ser capaz de viver uma vida mais feliz que triste. Eu acho que é um desapego dessa ideia mesmo, de começar a falar, meu Deus, olha, aconteceu isso, tô mal. Bacana. Vamos ver até quando esse sentimento... É uma postura... Por isso que eu acho que a mudança ela é muito sutil, é até um pouco difícil de explicar, porque é uma mudança para curiosidade. Eu fico curiosa em relação ao que eu tô sentindo, ao invés de entrar num modo preciso fazer alguma coisa, Uhum. ou preciso entender, né? Que Uhum. é justamente o que você trouxe de se terapeutizar as Qualquer coisas, coisa. Uhum. entender a causa. Às vezes é ficar curiosa e deixar a coisa se mostrar, o sentimento se mostrar para você, sabe? Na terapia isso acontece muito também. As pessoas querem saber como que é uma sessão. As pessoas querem saber como é que é o processo terapêutico, sem que ele tenha começado ainda. E é algo que, se eu não sei com quem que eu vou ter esse processo terapêutico, quando, em que formato, eu não tenho nenhuma informação. Uhum. Eu só tenho a informação de que eu tô aqui, tô disposta, tô curiosa, tô presente, tô atenta, mas eu não tenho já um passo a passo na minha cabeça antes de conhecer a pessoa. Uhum. De novo, eu uso muito, às vezes eu uso passo a passo, às vezes eu Uhum. uso tarefa de casa. Uhum. Não é nesse sentido, mas a questão é o antes. Não tem como eu me preparar e nem preparar a pessoa para o que vai ser o processo terapêutico com ela sem que a gente entre nele. É lidar com imprevisibilidade, 100%. Uhum. Você falou que hoje você vê a vida, né? Você lida com a vida de uma forma. A palavra que você usou foi. Você falou assim, hoje eu vejo a vida. Curiosa? Não, mas você falou tipo leve, né? É um jeito confortável? Confortável de Divertido, ser. talvez? Isso muito porque, né? Coisa de errado. Muito porque você teve esse negócio lá de tipo. Ai meu Deus, tô tendo crise. Você acha que surgiu daí? Tipo, o seu modo de ver a vida hoje que não está no meu controle as coisas, né? Aham. Veio desse momento de quando você tinha seus 18, 17 anos? Veio daí também, mas já vinha sendo construído, sabe? Aos Mas é legal poucos. você falar disso, porque eu acho sim que as dores, as nossas dores que salvam a gente. Uhum. Então, se eu não tivesse passado por dores, né, na Não, adolescência, que eu acho que assim, é clássico, né? Assim, Uhum. sair da infância, que é mil Uhum. maravilhas, e ir pra adolescência e sentir uma espécie de decepção com a vida, com o que a gente achou que era a vida. Eu precisei passar por essa dor e ela deu substratos para poder criar hoje a minha visão de vida. Uhum. Foi pela existência dessas dores, não necessariamente dessa que eu contei sozinha, né? Assim, Uhum. não é ela isolada, mas ela foi um exemplo de uma situação em que eu tava, assim, desesperada, né, com a minha dor, desesperada com os meus sentimentos, achando que tinha algo de errado. E aí hoje eu descubro, né, assim, dia após dia, pra sempre eu acho que eu sempre vou estar descobrindo isso, que não tem nada de errado com o sentir, que isso é uma comunicação. Claro que a gente tem níveis e níveis, Uhum. mas via de regra, o sentimento desconfortável, ele só tá fazendo o papel dele de falar, tem alguma coisa errada aqui, né? Ou então você perdeu algo que foi difícil, você vai sentir isso aqui porque não é fácil perder, né? Uhum. E não, eu não preciso fugir. Eu acho que foi isso que eu aprendi no geral, assim, não preciso fugir do sentimento que é Não desconfortável. tem nem como fugir, eu acho, né? Tipo assim, Eu acredito também que não tem como fugir. porque o fugir que na verdade pode parecer fuga, mas você só tá Deslocando, né? deslocando de local o Que é negócio o que ali. você falou, assim, o exemplo de pessoas que não fazem terapia, que te deixa triste, Aham, aham. elas não estão fugindo da Elas só terapia. estão mudando o rumo, né? Terapia, assim, é o que a gente tem hoje que trata a saúde mental Sim, e sim, tudo mais. sim. Mas elas estão fugindo delas mesmas, mas elas não estão.
Elas acham que estão, né? Elas estão só deslocando e tendo que lidar com elas mesmas de outra forma. Às vezes isso acontece muito dentro de relacionamento, né? Eu odeio o outro porque o outro me lembra de mim, me lembra das minhas falhas. Maravilha. É bem comum isso, né? É bem comum. Você se acha uma pessoa madura? Quem que você acha que é ser uma pessoa madura? Boa pergunta. Posso tomar a liberdade de perguntar primeiro? Pode. A minha pergunta, a palavra madura, ela vem de autoconhecimento, do tipo, eu sei o que que tá acontecendo comigo, eu sei o que que tá, o que que isso gera, né? Tipo assim, exatamente o que você falou aí agora. Eu escolhi não ter, entre aspas, mais crises de ansiedade, porque eu não vou sofrer por aquilo, né? Eu sei que as coisas vão acontecer porque acontecem, mas eu não vou ficar remoendo aquilo, então, tô mal hoje, beleza. Não tem como eu tratar isso hoje, vamos chorar levando. até acabar. Até acabar, exatamente. Então, eu considero isso uma questão madura, tipo assim, você tem consciência do que está acontecendo na sua vida, você consegue identificar aquilo, talvez nem todas as vezes, mas talvez na maioria das vezes, e você consegue lidar com isso, né? Eu enxergo isso como maturidade. Entendi. Tá, eu entendi. Mas respondendo a pergunta, é muito tentador eu usar essas ideias e já responder e falar assim, não, então eu sou madura. Mas eu acho que o que mais me fascina dentro do meu trabalho e dentro do processo de terapia, né, como paciente mesmo, é a ideia de que eu nunca tô lá. Eu nunca cheguei lá. Então, era aí que eu queria chegar. Caminho, assim, eu tô na direção, eu tô comprometida, acho que é melhor isso. Eu tô comprometida com a minha, com ter consciência com o que tá acontecendo comigo. Mas não necessariamente eu cheguei num lugar. Mas e não tem como chegar? Eu acredito que não. Eu acho que essa é a grande sacada. Mas, por exemplo, eu me considero hoje uma pessoa madura perante ao que eu acabei de falar. Tipo assim, eu tenho consciência do que tá acontecendo e tudo mais, mas eu já me peguei falando pra mim mesmo, tipo assim, caramba, eu tô na minha melhor versão. Várias vezes. Principalmente nos últimos 3 anos. Cada ano que passa, eu falo assim, nossa, eu tô na minha melhor versão. Aí eu entro no ano seguinte, acontece uma coisa na minha vida, eu falei assim, caramba, eu tô na minha melhor versão, é agora mesmo, sabe? Eu também. Então, eu acho que entra um pouco nisso porque não tem um fim, né? Eu acho, tipo, na minha percepção, não tem onde chegar, né? Mas hoje eu me considero uma pessoa madura perante ao que eu já vivi. E perante as coisas... Perante a você do passado, Exatamente, né? maravilha, exatamente. E aí a minha pergunta foi um pouco nesse tipo de pensamento, tipo assim... Você já viu muitas coisas, apesar de ser... Eu acho você nova ainda, mas você já viu muitas coisas. E eu você, principalmente falando que agora, eu já considerava antes, mas principalmente você falando que agora essa parte da sua vivência das crises e tudo mais, a percepção sua falando sobre isso, eu falei, caramba, a Bela é bem madura, né? Tipo assim, nesse sentido. Mas não necessariamente que a sua maturidade de hoje vai ser sua maturidade quando você tiver daqui 10 anos, tá ligado? Você tá com quantos anos? 25. 25? Isso. Você acabou de completar, então, o seu... meu córtex pré-frontal. Sou oficialmente. Agora você está oficialmente adulta. Uma pessoa que eu sigo no Instagram, ela também fez 25 anos agora. E ela fez um bolo pra ela com essa frase. Finalmente, córtex pré-frontal evoluído. Mas massa, eu achei massa o seu modo de pensar e de vivenciar. É um pouco do que eu faço também hoje. É um caminho, né? É saber que a gente está caminhando e eu acho que ter abertura pro não saber é o que dá o molho para tudo. Exatamente. Assumir o tanto que a gente não sabe. Mas eu acho isso uma dor também. Vou te confidencializar um negócio aqui. Eu fiz um episódio também um tempo atrás que eu falei que às vezes eu sinto saudade, entre aspas, de ser uma pessoa ignorante comigo mesmo. Porque, na minha concepção, parece que eu viver automático sem querer tratar minhas coisas era muito mais fácil do que atualmente. Mas isso é uma linha de pensamento que eu criei, mas obviamente eu não quero ser ignorante de novo, né? E por que eu falei que às vezes eu acho uma dor? Parece
que parece que a cada, né, quanto mais eu sei, mais eu tô só, sabe? Tipo assim, não só de tipo, de amizade, relacionamento em si, mas no mundo. É porque, eu não quero também me colocar no pedestal longe disso, né? Mas tipo assim, parece que essa busca, né, pelo saber é um pouco solitária e a gente vai indo só. E aí vem esse pensamento, tipo, é um pouco desconfortante, né? Tipo assim, esse saber também, sabe? Mas em contrapartida, se eu não sei, eu seria ignorante, então eu estaria fazendo coisas E quando você fala saber, é sobre você ou sobre sobre mim. a vida no geral? Os dois, na verdade. Aham. Os dois, na verdade. Eu consigo identificar as coisas hoje de uma maneira mais fácil, né? Tipo assim, principalmente pensando no que eu quero e no que eu não quero. E Uhum. quando eu enxergo que a maioria, né, na minha lente, tá? A maioria das pessoas, na minha visão, na minha lente, fazem coisas que para mim não faz sentido, eu fico triste porque eu me sinto só. Você entendeu? Ou não? Ficou um pouco confuso? Entendi. É como se, assim, por exemplo, a pessoa, sei lá, terceirizar a responsabilidade dela, descontar em uma outra É, coisa, não se haver com as próprias questões, porque isso é muito te deixa. comum. Você não acha que é muito comum? Eu vejo muitas pessoas, mais pessoas fazendo isso do que o contrário. Não sei se também é o Ciclo. meu ambiente, né? Meu Uhum. ciclo. Não, eu também acho muito comum. Pois Mesmo. é, mas e aí? O que Essa faz? solidão? Olha, eu acho que a gente não tá, né, já diria no Sul, a gente não tá isento da Maravilhosa. solidão, não, né? Aham. Eu acho que todo mundo tá experienciando aí um tipo de solidão diferente. Talvez essa solidão em que as pessoas vão pro mais fácil e mais rápido e mais acessível e juntas, talvez seja uma solidão mais mascarada. Mas elas também estão sozinhas no sentido de que elas são só elas. Elas não são quem tá ao redor. Elas não são o vício. Elas não são isso que elas estão descontando, sabe? Então todo mundo, em alguma medida, está experienciando alguma solidão. Sim. Mas eu acho que talvez assim, o que me alivia, o que me faz pensar que esse não saber não precisa ser uma angústia. Assim, vou te explicar por que ele não é uma angústia para mim. Na verdade, ele me estimula muito, sabe? Assim, pensar que eu não sei, pensar que assim, quanto mais eu sei, menos eu sei, essa coisa do não sei que nada eu Uhum, sei. uhum, Na verdade, pra mim isso é uma das coisas que mais me anima, uhum. sabe? Porque me lembra do meu tamaniquinho assim no mundo. Eu acho Total. muito expansivo pensar nisso. Olha que contraditório assim, lembrar o quão pequena eu sou diante Sim. da grandeza do mundo. Significância mesmo, né? Insignificância, exatamente. E pensar também que eu acho que lembrar também que eu posso saber o que for. Eu posso, assim, ser madura, ser uma pessoa que lê muito, que tem muitas vivências e tudo mais. Mas se eu me coloco nesse lugar, né, de quem é madura, tem muitas Uhum. vivências, sabe mais, assim, eu É acho que. perigoso. E eu acho que eu tô até. Aí eu não entendi nada. Uhum. Entendeu? Aí eu acho que aí sim eu não entendi nada. E isso vai me voltar, talvez, lá pra baixo. Uhum. Numa lógica, pensando em cima e embaixo, assim, numa lógica de que essa certeza, né, de que eu sei das coisas, ela não tá me deixando muito acima das pessoas que não se Não sabe. comprometem com o Uhum. saber. Entende? Uhum. Porque elas se comprometem com outras coisas, elas sabem de muitas outras Muitas coisas. coisas. Então isso na verdade é um alívio para mim, pensar que lembrar toda hora que, meu Deus, o quanto eu sou pequena e insignificante e não sei da existência, porque tem coisa que é mistério, né? A arte de se dar a devida desimportância, né? Sim, sim. Eu falei disso também. Essa coisa do mistério não te pega, não? Assim, lembrar que tem uns mistérios que, por mais que a gente tenha explicações, teorias, religiões explicando, isso não fica voltando na sua cabeça, não, porque volta sempre na minha cabeça. De onde a gente Pega. veio, pra onde a gente vai, o que acontece depois da morte, ninguém sabe. Exatamente, pega. Inclusive, eu tenho questões com morte por conta disso. Tipo assim, eu Uhum, não lido bem uhum. com.
fim da vida. Aham. Não só meu, de outras pessoas também. Tipo assim, eu evito, na verdade. Eu evito velório e tudo mais. Inclusive, Tá. eu ainda não tive ninguém próximo a mim, tipo, do meu ciclo familiar, principalmente, que faleceu. Mas, infelizmente, eu sei que isso vai acontecer e talvez não esteja tão distante assim. Mas tomara que sim. Posso te indicar um livro? Pode. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Já leu? Não. Mas eu acho que tá na minha lista do... Passa ele pra cima daí. É, A Morte é um Vale Dia? muito a pena. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Quintana? Não lembro. Eu Não acho que tá lembro na minha direito. lista, eu tenho que dar uma olhada, mas eu acho que tá na minha lista lá do Esquilo. Uhum. Mas tá, vou ler. É. Porque você falando sobre o mistério, eu tenho muito. Me pego muito pensando nisso, porque eu sou uma pessoa cética no geral. Uhum. Eu sou um pouco mais cético, para minhas coisas precisam fazer sentido, né? Então, eu acabo tendo que. Acho que muito também da minha profissão 1, que é, né, programação e tudo mais, desenvolvimento. Uhum. Para mim, as coisas têm que fazer lógica, né? Aham. Então, quando eu me pego pensando nisso e eu sempre chego num lugar que não tem lógica, eu fico, tipo, encafifado, sabe? Tipo assim, mas, mano, e aí? O que que vai acontecer, sabe? Mas eu Sim. não tenho como ter resposta pra essas coisas também. Mas aí o que outra coisa que me alivia nisso também é pensar que ninguém sabe. A gente não tem Ninguém resposta sabe. dessas coisas, mas ninguém tem. Então isso me dá uma sensação tão forte de pertencimento, sabe? De Não tem, e humanidade. não tem como, quer dizer, talvez tenha em algum momento da vida, mas hoje não tem É, como saber, não né, tem como, Nós até o não que se vamos ser sabe. esses seres especiais, né? Porque aí a gente estaria indo na lógica de se dar grande importância. Aham. Mas eu gosto muito da sensação de pensar que, por exemplo, em relação aos mistérios, em relação ao futuro, Aham. ao que vai acontecer, às certezas, Aham. isso é algo que nos une como humanos. Aham. Isso eu acho fantástico. Eu acho que cura feridas, assim. Total. Porque é isso, balançar as certezas e lembrar que a gente não sabe de muita coisa e que a gente pode saber o que for, mas a gente Que isso não ainda é faz com que a insignificante. gente seja assim, Uhum. né? A gente esteja Importante. em outro lugar. Aham, total, total. Eu vou te fazer uma última pergunta, Tá. que o nosso time já tá se encerrando, mas é uma pergunta de um achismo meu. Aí você vai me falar se faz sentido. Por que que as pessoas procuram terapia e por que os motivos sempre são relacionamentos, num geral, mas principalmente amorosos? Você saberia, você já pensou sobre isso? Peraí, então primeiro falar o porquê que eu acho que as pessoas Procuram. procuram mais, né? Antes de falar de relacionamento. Eu vou te falar que a tal da ansiedade, ela costuma ser Boto fé a também. queixa principal, assim, a que mais chega. Ah, eu busco terapia porque eu tenho ansiedade. E aí isso é até uma forma de pedir socorro ali, Sim, no sim, sim. sentido de me ajuda, Me eu ajuda. preciso de ajuda, não sei como, não acessei algumas coisas, não sei nem nomear ainda, mas eu sei que se parece com o que falaram, com o que me falaram que é ansiedade, por exemplo, né? Ou então assim, esse motivo, na verdade, ele não costuma ser o primeiro que chega, É não. mesmo? É um achismo meu. Na É minha um achismo meu. vivência, não, Ah. Claro que assim, é muito comum a gente chegar lá, Aham. mas depois de um Sim, tempo, sim, sim, depois sim. que o processo já tá instaurado ali de alguma forma, já tá sólido, né? Tem casos, assim, de pessoas que era aqui que eu queria chegar desde o início, mas aí já se passou muito tempo de processo, né? Sim, sim, Já sim. se passaram várias sessões. Então, sim, em algum momento as pessoas. É muito comum que elas cheguem no âmbito do relacionamento. Então, respondendo a primeira pergunta, o que costuma chegar como motivo manifesto? Uhum. Ansiedade. O que costuma chegar assim, o que eu vejo que é mais comum. Tô com ansiedade, tô com depressão, tô É com. a primeira resposta pra, tipo, o que te traz aqui, tipo, Isso é. que é uma pergunta comum. E aí, claro, eu não deixo fácil, né, a vida das pessoas. Eu, com essa lógica da circularidade que a sistêmica tem, né, de perguntar exaustivamente, eu não paro por aí, senão a sessão acabaria, Total. né? Então, eu quero entender o que é ansiedade para a pessoa e quero complexificar essa palavrinha, porque seria muito fácil se a gente. Não é como se eu tivesse com dor de cabeça, eu chego na farmácia e falo, tô com dor de cabeça, tomo remédio. É muito fácil, né? É muito médica essa lógica. A minha lógica já é diferente. Eu preciso encontrar aquele ser humano que tá ali comigo.
e eu não vou encontrar ele por meio de uma palavra genérica, né? Uhum. Mas pensando no Relacionamento. relacionamento, né? Assim, não só relacionamento amoroso, mas, poxa, que a coisa mais difícil que é lidar com o outro, seja qual for esse outro, eu não conheço, é imprevisível, eu não sei o que está acontecendo. Às vezes eu sei, às vezes eu acho que eu sei tudo e o outro sempre vai me lembrar, ele vai fazer questão de me lembrar o quanto eu não sei sobre ele, né? E como eu falei antes, assim, o outro sempre me lembra do que eu não quero lembrar em mim. Então é muito difícil lidar com a outra pessoa, Total. desde os primórdios, quando a gente está lidando com família, quando a gente está lidando com coleguinhas na escola, quando a gente está lidando com os primeiros grupos da adolescência, quando a gente está lidando com primeiros namoros, ficantes e não sei o que, casamento, filhos, né? Eu acho que é sempre um desafio, mas sinceramente vale muito a pena. Assim, é o credo que delícia, né? A máxima de que, agora deixa eu me perguntar mesmo, a máxima de que você precisa estar bem para se relacionar com outra pessoa, você acha que é uma máxima que faz sentido ou que não faz sentido? Eu vou responder o que eu acho. Eu acho que não faz sentido igual algumas pessoas acham que talvez façam. Tipo assim, faz sentido, você tem que se conhecer para poder, né, viver, né, ponto. Mas eu acho que as pessoas talvez ficam muito nessa tecla. Mas enfim, é só o que eu queria falar. Até pegando um gancho e associando ao bloqueio emocional também, que acontece muito. Tem muita gente que traz isso como queixa também. Eu tô com bloqueio emocional, eu não consigo me relacionar mais depois de determinadas frustrações amorosas que eu tive. Eu não acredito, não, que a gente tem que estar bem primeiro para depois se relacionar. Porque aí, quando que a gente vai estar bem? Que bem é esse? Que ideal é esse? Pra gente aumentar sempre a reguinha e nunca chegar lá, né, como bons seres humanos, um pouco custa. Então, eu não acredito. Eu acho que, inclusive, a gente precisa cuidar de quem tá ao nosso... Né, cuidar, assim, no sentido de escolher, né? Fazer questão de escolher com cuidado quem tá ao nosso redor, quem tá ao nosso lado. E eu não tô falando só de relacionamento amoroso, eu falo de amizade, o quanto é importante e o quanto a gente também supervaloriza relacionamento amoroso, sendo que a gente tem vários outros tipos de relacionamento e que são tão importantes quanto, né? Acho que tem essa hierarquização também total, vale para outro episódio, quem sabe. Mas eu acho que é isso, cuidar no sentido de escolher quem vai estar ao nosso redor e aprender com a relação. É durante a relação, é sendo amado que a gente aprende a se amar também. Olha que legal o jeito que essa pessoa me trata, é assim que eu quero ser tratado. Nossa, olha que legal esse hábito aqui que eu tenho quando eu tô com essa pessoa, eu acho que eu vou fazer isso quando eu estiver sozinho também. Olha o jeito que essa pessoa olha pra mim, eu nunca fui capaz de me imaginar desse jeito, gostei, eu vou aderir, vou pensar sobre mim desse jeito também. A gente pega emprestado coisas das outras pessoas o tempo todo. Total. Isso faz a gente, assim, construir a nossa relação com a gente também. A gente não existe sem o outro, não. Não tem como, na verdade, né? Bela, eu acho que foi da hora demais esse papo aqui. De fato, daria pra gente fazer várias partes. Parte 2, eu vou te chamar depois de a gente fazer outras partes, porque o assunto relacionamento foi o meu gatilho para ir para terapia. Tá. E desde então eu tô imerso nesse assunto. Então, você falou algumas coisas que eu gostaria de também destrinchar contigo numa conversa, em algum outro bate-papo aleatório. Legal. Da vida. Aí, então. Não, eu tô falando sério, a gente vai fazer uma parte 2 depois. Já fica registrado nesse podcast, eu tenho uma parte 2 com a Isabela. Ótimo. Deixa seu contato para quem quiser, né? Você tem agenda para terapia, para quem quer fazer uma consulta contigo, alguma coisa do tipo? Sim, ainda tem horários e podem me encontrar no Instagram, Isabela Moreira Oli. Lá eu costumo, inclusive, mostrar minha vida pessoal, minha rotina, meu entre sessões. Aí, às vezes, eu converso um pouquinho de terapia, converso um pouquinho da vida, converso um pouquinho de sistêmica, de relacionamentos, enfim. Tá bem legal e espero vocês lá. Eu acho que vai ser legal a gente também criar esse outro espaço para ter novos debates e tudo mais.
E o link tá na minha bio Pra te chamar. pra me chamar pra uma conversa. Uma conversa, maravilha. Então, time, hoje o papo foi esse, um bate-papo aleatório. O episódio mais longo que eu já gravei, mas o que eu mais amei fazer, porque foi muito bom. Muito obrigado, Bela. E é isso. Obrigada. Até o próximo episódio. Valeu. Ótimo, Foi bom? Gostou? Demais, amei. Até a próxima. Valeu. Fui!